Hoje, no nosso quadro de saúde, a gente vai falar sobre câncer de intestino, uma doença que, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é o terceiro tipo de câncer mais incidente na população. Recentemente, a gente vimos pessoas famosas que enfrentaram ou que estão enfrentando a doença, como as cantoras Preta Gil, Simone, Pelé, o Rei Pelé, Roberto Dinamite, enfim. É uma doença que a gente viu nos últimos dias, assim, muitas pessoas sofrendo com ela. Então, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o médico, o doutor Luiz Carlos Filho, para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz. Eu agradeço. Bom dia, Neyara, bom dia, telespectadores. Realmente é alarmante o número de novos casos de câncer de intestino que vem aparecendo na população, inclusive com a idade mais precoce. Tá, para que a gente possa entender, o que é o câncer de intestino? Bom, o câncer de intestino, ele é, genericamente falando, é o câncer localizado no intestino grosso, no colo, e na parte final do intestino, no reto, certo? Então, basicamente, o câncer de intestino que tem essa incidência maior é o localizado nessa parte. Onde mais ocorre casos de câncer é no final do intestino, o intestino grosso. Final do intestino grosso e intestino então, é um tumor. E o início do reto. É um tumor, certo? Normalmente eles começam com pequenas lesões que, à medida em que vão crescendo, eles podem levar a sintomas mais complicados para a qualidade de vida do paciente. Então, vamos falar sobre os sintomas. Quais são os sintomas, os principais sintomas? A gente tem aqui, inclusive, uma cartela que a gente preparou, de acordo com o INCA, a gente pegou essas informações no INCA, sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, ou seja, ou diarreia ou prisão de ventre alternados. Uma coisa ou outra ou fica tendo as duas coisas, doutor? As dois sintomas? Podem se misturar os sintomas. Podem se misturar. Dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes. Bom, esses sintomas, eles podem vir todos juntos ou só alguns? O mais interessante a se comentar é que esses sintomas, eles podem vir separadamente, na fase inicial da doença. Então, alterações de trânsito intestinal, presença de sangue nas fezes, desconforto abdominal surgem no início da doença e, à medida em que a doença evolui, o paciente pode apresentar situações como fraqueza, emagrecimento. Isso já mais com a doença mais avançada. Com a doença mais avançada. O interessante ressaltar é que esses sintomas iniciais podem ser confundidos com algumas outras doenças. E aí daí a importância da avaliação do médico para, na história clínica, saber do risco de câncer. Bom, como que a pessoa deve fazer, que tipo de exame ela pode fazer, a partir de que idade ela deve procurar um médico para saber se tem a doença ou se não tem a doença, ou só quando aparecerem os sintomas? Tem algum exame preventivo, por exemplo? Bom, o mais preventivo é uma avaliação médica frequente. Entre 1 a 2 anos, o paciente, independente da presença ou não de sintomas, ir ao consultório do cirurgião digestivo, do gastro, do coloproctologista, para uma avaliação do intestino. O exame preventivo, que normalmente a gente inicia a partir dos 40, 45 anos, a gente indica a partir dessas idades, é a colonoscopia, mas que pode ser indicada precocemente a depender da avaliação do médico e dos sintomas do paciente. Ou seja, doutor, todo mundo acima de 45 anos, com 45 anos ou mais, é importante que faça esse exame de colonoscopia? A recomendação é que, não havendo história de câncer na família, a partir dos 45 anos, uma colonoscopia a cada 5 anos. Então, essa é uma informação importante, Isso, viu? é bem importante, porque, na verdade, muitos pacientes negligenciam e só fazem a colonoscopia. Comum, assim, que a gente faça uma prevenção. Hoje, com as técnicas mais novas, é um exame que chega a ser bem confortável. Bom, como deve ser a prevenção? Então, coloca também, a gente tem essas informações sobre a prevenção, como prevenir essa doença. Gente, peso corporal adequado, ou seja, evitar a obesidade. Isso é em toda doença, doutor. Todo médico que chega aqui que a gente vai, prevenção da doença tal, obesidade. A atividade física também está sempre presente, fazer atividade física, a alimentação saudável. Bom, são os 3 pilares, eu acho. Evitar consumo de carnes processadas. Queria que o senhor explicasse melhor isso. O processamento dos alimentos, não só das carnes, mas os métodos de conservação,
para que o alimento fique em determinado recipiente ou sacola, vamos dizer assim, por mais tempo, ele é acrescido de química a esses alimentos que a gente sabe hoje que promovem processos inflamatórios dentro do nosso organismo e que são responsáveis por câncer. Então, cada vez mais, quando você vê a recomendação de mais frutas, mais alimentos menos industrializados, a gente está tentando tirar um pouco dessa química da nossa alimentação diária. Okay, o que é difícil hoje na nossa vida urbana, né? Urbana, exatamente. Principalmente nesses países, por exemplo, os americanos, enfim, eles comem muitos alimentos processados, né? Então, vamos lá, continuar, por favor, aqui com as cartelas. Limitar o consumo de carnes vermelhas até 500 gramas de carne cozida por semana, ou seja, não comer carne vermelha todo dia e não fumar. Então, comer carnes brancas também, né? Sim. A gente sabe que a carne vermelha, especificando mais, ela, da mesma forma, ela promove inflamação. São alimentos inflamatórios. Você comentou a respeito da obesidade, que todo médico vem e fala que prevenção é evitar a obesidade. A obesidade, hoje, o portador de obesidade, ele é um indivíduo que tem um processo inflamatório crônico contínuo por causa do excesso de peso. Então, a questão de controlar o peso, atividade física, é para você tirar esse processo inflamatório, que hoje a gente sabe que é um fator de risco para câncer. Não só de intestino, como de outras partes do corpo. Ok, então. Muito obrigada, doutor Luiz Carlos, pela sua participação aqui. Ele que é cirurgião digestivo, né? Digestivo, isso. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos aí em relação ao câncer do intestino. Muito obrigada, viu? Um bom dia. Obrigado, Neyara. Obrigado, telespectador. Estou à disposição. Até a próxima.